Então, gente, vamos corrigir a lista sobre indução eletromagnética. Primeira questão: uma bobina condutora ligada a um amperímetro é colocada em uma região onde há um campo magnético B uniforme, vertical, paralelo ao eixo da bobina. Então, o eixo está aqui, o campo está vertical para baixo, como representado na figura. Essa bobina pode ser deslocada horizontalmente ou verticalmente, ou ainda ser girada em torno do eixo PQ, girar aqui em torno desse eixo, da bobina ou na direção RS, né? Ser girada na direção RS, perpendicular a esse eixo, permanecendo sempre na região de campo. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o amperímetro indica uma corrente elétrica quando a bobina é. Só vai ter corrente elétrica induzida quando houver variação de fluxo no tempo, certo? Quando houver variação de fluxo no tempo, que é a força eletromotriz. Então, o que vai acontecer? Essa é a lei de Faraday. Para acontecer variação de fluxo, qual que é a fórmula de fluxo? Bar cosseno θ. É necessário, nesse caso, se o campo é constante, então é necessário que o ângulo varie, certo? Que o ângulo entre B e a normal aqui na espira varie. Então, em que situação a gente vai ter uma variação de fluxo, né? Em que situação que eu vou mexer ela aqui e que ela vai variar o fluxo magnético, vai aumentar ou diminuir? Então, olhem aqui, se eu pego ela e desloco, se ela estiver nessa posição aqui, nessa posição que ela tá, as linhas de campo estão entrando dentro dela, olha lá, estão caindo lá dentro dela. E a normal tá para cima, certo? Então, a normal com o campo magnético tá formando um ângulo de zero. Cosseno de zero é 1. Então, aqui a gente tem um campo magnético, mas se ele estiver subindo e descendo aqui, o que vai acontecer? Ele vai estar numa região de campo uniforme, o campo não vai estar variando. Ela está numa região de campo, mas o campo é uniforme. Então, subir e descer aqui não gera campo magnético, porque o campo vai estar uniforme. A quantidade de linhas que vai estar entrando dentro da minha bobina é a mesma, certo? Se eu deslocar ela, então se eu deslocar horizontalmente, montando seu eixo paralelo ao eixo magnético, se eu deslocar ela horizontalmente, eu também vou estar percorrendo sempre uma região em que o campo está constante, certo? E o ângulo também não vai estar variando. Então, eu não vou ter variação de fluxo magnético. Se eu não tenho variação de fluxo magnético, eu não tenho corrente induzida. Letra B, deslocar verticalmente, mantendo seu eixo paralelo ao campo magnético. Deslocar ela aqui para cima e para baixo em PQ. A quantidade, eu já expliquei, a quantidade de linhas é a mesma, não varia fluxo magnético. A quantidade de linhas que fica entrando dela, que mede o fluxo magnético, continua o mesmo tanto. Letra C, girar em torno do eixo PQ. Se eu giro em torno desse eixo, faço isso aqui com ela, né? Ela continua girando numa região de campo uniforme, o fluxo não varia. Então, só pode ser o último. Girada em torno de RS. Agora, se eu giro ela, se ela tá nessa posição assim, né? Deixa eu pegar aqui. Se ela tá nessa posição assim, se eu giro ela assim, aí a hora que eu tô girando, eu tô mudando a quantidade de linhas, porque ela tá assim. A hora que eu giro, eu mudo o ângulo que as linhas estão fazendo com a minha espira. Se eu tô mudando o ângulo, eu tô alterando o campo. E no espaço de tempo que eu começo a alterar o campo, eu já tenho uma corrente induzida. Por isso que é a letra D, girada em torno de RS, que você vai mudar a posição dela. E ao mudar a posição dela, você está variando o fluxo magnético, porque varia a quantidade de linhas que vão estar entrando dentro dela. E aí a gente tem uma corrente elétrica induzida registrada, ou uma força eletromotriz induzida. Número 2. Assinale a alternativa incorreta. A luz é uma onda eletromagnética transversal que se propaga no vácuo com velocidade v, verdadeiro. O trabalho de uma força magnética qualquer sobre uma carga elétrica em movimento é sempre nulo, porque a força magnética, isso é verdade, a força magnética ela sempre forma 90 graus com a superfície, né? Ou melhor, sobra sempre 90 graus, que eu coloquei 90 assim, com a velocidade. Então, a força magnética é sempre perpendicular à velocidade. E a fórmula de trabalho é F vezes D vezes cosseno θ. Cosseno de 90 é zero, ok? Cosseno de 90 é zero. Então, por isso que o trabalho da força elétrica
ou melhor, da força magnética, sempre vai ser zero, porque se a velocidade é perpendicular à força, o deslocamento também é. Então, cosseno do ângulo de 90 é zero. Próximo, letra C. Se um elétron penetra em uma região com campo magnético uniforme e perpendicular à direção de sua velocidade, o módulo de sua velocidade aumenta. Então, toda vez que um elétron penetra em uma região que tem campo uniforme e é perpendicular a ele, força magnética BQV seno θ. Perpendicular, ângulo entre B e V é 90, seno de 91, então tem força magnética máxima. Ok? Quando a força magnética é máxima, né? Quando ele é perpendicular, lembram que o módulo da velocidade aumenta. A força vai ser a força centrípeta, né? Vai aparecer uma força magnética nele. Então, se um elétron penetra em uma região com campo magnético uniforme e perpendicular à direção de sua velocidade, o módulo de sua velocidade aumenta. Eu vou ter uma força que é a força magnética vai ser máxima, porque o ângulo é máximo, a força magnética vai fazer papel de força centrípeta. E importante aqui lá do primeiro ano, a força centrípeta não é responsável por fazer variar o módulo da velocidade. A força centrípeta só mexe na direção e no sentido. Que movimento que ele descreve nessa situação está lá na nossa aula teórica. Quando o campo magnético é perpendicular à carguinha, né, a velocidade da carguinha, o movimento é MCU. E no MCU a gente tem o quê? Um movimento circular e uniforme, ou seja, a velocidade é constante, então a velocidade não aumenta, essa é falsa. Vamos ver a outra. A força eletromotriz, FEM, é força eletromotriz, induzida em uma espira imóvel de área S, mergulhada em um campo magnético B, constante no tempo e perpendicular à superfície da espira, será sempre nula. Porque a espira está mergulhada num campo constante no tempo. Para mim ter força eletromotriz, e perpendicular à superfície da espira será sempre nula. Para mim ter força eletromotriz é necessário que o quê? Que esteja variando o fluxo, e aqui não está variando, ó, ele está constante no tempo, ela está mergulhada, imóvel. Não está tendo variação de fluxo. Por isso, a força eletromotriz vai ser sempre nula. Se você pega uma espira e coloca ela paradinha numa região de campo magnético uniforme, não vai ter corrente induzida. É necessário que ela esteja girando para variar o fluxo magnético, ou que eu esteja aumentando ou diminuindo o fluxo magnético. Então, essa é a verdade, sempre vai ser nula. Para haver força eletromotriz, é necessário que o fluxo magnético varie no tempo. Certo? Número 3. Sabe-se que uma corrente elétrica pode ser induzida em uma espira colocada próxima a um cabo de transmissão de corrente elétrica alternada, ou seja, uma corrente que varia com o tempo. Considere que uma espira retangular é colocada próxima a um fio reto e longo de duas maneiras diferentes, como representados na figura. Então aqui eu tenho um fio, né, que está aqui, ó, entrando ou saindo aqui, o fio está nessa direção, por isso que ele fez esse símbolo. Não tem nada porque não sabe se a corrente está entrando ou saindo, e aqui eu tenho um fio que está nessa posição. Então, tem um assim e um assim, ok? Beleza. Na situação representada em 1, o fio está perpendicular ao plano da espira. E na situação em 2, o fio está paralelo a um dos lados da espira. Nos dois casos, há uma corrente alternada no fio. Então, olha, a corrente alternada, gente, ela vai gerar... Corrente elétrica sempre gera campo magnético. O fato da corrente ser alternada significa que ela vai gerar um campo alternado. E um campo magnético alternado, ou que varia no tempo, mesmo que seja só a direção, ele vai gerar uma corrente induzida, ok? Então, toda vez que quem estiver gerando o campo for uma corrente alternada, vai ter corrente induzida na espira. Então, há uma corrente alternada no fio. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que uma corrente elétrica induzida na espira ocorre apenas na situação 1. Vamos analisar agora em qual que o fluxo está variando, porque a corrente alternada vai gerar um campo alternado, certo? Agora a gente tem que ver se esse campo alternado
se ele tá dentro se ele tá passando dentro da espira, se a espira tá nessa região, ok? Olha aqui, o fio tá aqui, certo? E aí, vamos pensar que a corrente está saindo. Se a corrente está saindo, como é que está o campo magnético aqui? Ele vai estar como, ó? Ele vai estar assim, certo? Vamos supor que ele está assim, subindo. Pode ser subindo ou descendo aqui, tanto faz, gente. Ele não deu se a corrente está entrando ou saindo. Ok? E nesse caso eu vou considerar que a corrente está subindo, aí ele vai estar entrando na espira, o campo magnético do lado de cá. E saindo de lá. Olha para vocês verem. Nesse caso aqui, qual é o ângulo que está formando entre a normal da espira que está saindo, a normal está saindo, vou colocar ela saindo aqui, normal. E esse fluxo magnético que pode estar para cima ou para baixo, dependendo do sentido que você coloca aí. Qual é o ângulo aqui entre a normal e o campo magnético? É 90, né? E nesse caso aqui, a normal também está saindo e o campo magnético está entrando. Qual é o ângulo aqui? O ângulo aqui é 180. Qual que é a fórmula de fluxo magnético? Bar cosseno de θ. Certo? Qual é o cosseno de 90? Cosseno de 90 é 0. Se o cosseno de 90 é 0, significa que aqui o fluxo magnético é 0. E aqui, e cosseno de 180? É menos 1. Aqui o fluxo magnético, ele é esse valor, mas ele está alternando porque a corrente é alternada. Então, nesse caso aqui, o fluxo magnético é diferente de 0. Ele é variável. Se aqui o fluxo é 0 e aqui o fluxo varia, em qual que ele gera corrente? Apenas aonde ele está variando, porque essa é a condição necessária para que haja corrente elétrica induzida na espira, tá certo? Então observem, aqui eu tenho um fio que está passando corrente alternada, que está gerando um campo alternado ao entorno. Só que o campo que ele gera não está não está posicionado de tal forma que gere um fluxo magnético dentro da espira. É aquela situação que eu falei com vocês quando eu coloquei a espira e coloquei o campo assim, ó. Não tem nada passando dentro da espira, certo? O ângulo entre a normal e o fluxo magnético está 90 e cosseno de 90 é 0. Para ter fluxo é necessário que as linhas do campo estejam entrando na sua espira. Então aqui o fluxo é 0, então não gera corrente. Agora, nesse caso, que a corrente pode estar subindo ou descendo aqui, eu tenho fluxo, eu tenho linha de campo magnético realmente entrando aqui, formando com a normal um ângulo de 180. Aí eu tenho um fluxo magnético que vai estar variando de acordo com a variação da corrente. Aí eu tenho uma corrente induzida, ok? Número 4. Um anel metálico é preso na extremidade de um cordão e posto a oscilar. Durante seu movimento, ele passa por uma região onde existe um campo magnético uniforme, como mostra a figura. Considere que o plano do anel permanece sempre perpendicular à direção do campo magnético e que a linha tracejada representa a trajetória do anel. Pode-se afirmar que durante a oscilação aparecerá uma corrente elétrica induzida no anel quando ele estiver passando nas regiões. Gente, daqui para cá não tem campo magnético. Então não tem corrente. Daqui para cá, ele tá entrando numa região de campo, então o campo tá nulo, começa a aumentar. Então aqui na 2, ele vai ter uma variação do nada para o campo, então 2 ok, aqui vai ser ok. Aqui na 3, ele anda nessa direção aqui, o campo tá sempre constante, né, com a mesma direção, então o fluxo não varia, então ele não gera corrente. E aqui, a hora que ele começar a sair, ele vai estar numa região de campo intensa até vai ficar 0, vai começar a diminuir. Então aqui também, ó, nesses dois, que é onde o quê? O fluxo magnético está variando. Aqui não vai variar, aqui não vai variar e aqui não vai variar. Então 2 e 4, letra C. Lembrem-se disso. Corrente elétrica sempre gera campo magnético, lei de Oersted. Campo magnético nem sempre gera corrente, lei de Faraday. Só vai gerar quando o fluxo estiver variando no tempo. Só se o fluxo magnético estiver variando no tempo.
Número 5. Em uma aula de eletromagnetismo, o professor Emanuel fez a montagem mostrada esquematicamente na figura. Nessa montagem, uma barra de metal não magnético está em contato elétrico com 2 trilhos metálicos paralelos e pode deslizar sobre eles sem atrito. Esses trilhos estão fixos sobre uma mesa horizontal em uma região onde há um campo magnético uniforme, vertical e para baixo, que está indicado na figura pelo símbolo X. Os trilhos são ligados em série a um amperímetro e a um resistor R. Considere que inicialmente a barra está em repouso. Em certo momento, Emanuel empurra a barra no sentido indicado pela seta e em seguida solta. Nessa situação, ele observa uma corrente elétrica no amperímetro. Com base nas informações, indique na figura o sentido da corrente elétrica observada por Emanuel. Emanuel, justifique sua resposta. Então, vamos pensar nisso aqui, gente. O campo está aqui, beleza? Esse é o campo magnético. Ele vai mexer a corrente para cá. Quando ele mexe a corrente, quando ele mexe a barra para cá, ele está diminuindo a área, certo? Se ele está diminuindo a área, significa que o B induzido tem que ser igual ao B externo. Por que ele tem que ser igual ao B externo? Porque Lenz diz que a corrente induzida na espira é sempre no sentido de reduzir o campo externo, reduzir o fluxo magnético externo, certo? Se ele está promovendo um movimento que já está diminuindo, então o B induzido tem que ser igual ao externo para diminuir ainda mais, ok? Então, que é assim, então B externo, se o B externo é assim, logo a corrente induzida que chega ao B externo vai ser o quê? Sentido horário. Como que eu justifico? Ao mover a barra, há uma diminuição na área, consequentemente uma diminuição no fluxo, logo o B induzido, o campo magnético induzido, vai ter que ser igual ao campo magnético externo, uma vez que Lenz afirma que a corrente induzida é sempre no sentido de contrariar o fluxo magnético que a gerou, ok? Então, presta atenção. B induzido é igual ao B externo, pois a área está diminuindo. Logo, o fluxo diminui. Assim, B externo é entrando, corrente induzida sentido horário. Certo? Número 6. A figura a seguir representa um fio retilíneo e muito longo, pelo qual circula uma corrente de I no sentido indicado. Próximo ao fio, existem 2 espiras circulares A e B, planas e no mesmo plano do fio, coplanares com o fio. De acordo com essa informação, e admitindo-se a diminuição, presta atenção, diminuição da intensidade da corrente. Então, significa que o B está diminuindo. Então, isso aqui significa que o B externo tem que ser igual ao B o quê? Induzido em cada região, ok? Se tivesse aumentando, teria que ser diferente para contrariar. Entra aqui, como é que vai ser o B externo? O B externo aqui vai ser assim e aqui vai ser saindo, ó. Faz a regrinha. Dedão no sentido da corrente, entra aqui e sai aqui. Então, o B induzido não tem que ser igual? Então, o B induzido aqui não tem que ser igual ao B externo? Então, aqui o B induzido vai ser X, então ia no sentido horário. E aqui, B induzido vai ser bolinha, então ia no sentido anti-horário. Ok? Anti-horário. Próxima. Número 7. Essa figura mostra um trilho metálico horizontal sobre o qual uma barra também metálica pode se deslocar livremente sem atrito. Na região onde está o trilho existe um campo magnético B saindo do papel. Lançando-se a barra para a direita, com velocidade VO, haverá nela uma corrente. Para a direita, então o que está acontecendo? Aumenta a área e, consequentemente, aumenta quem? O fluxo. Fluxo magnético. Lembra quanto que ele é? Bacosseno.
Então, ele está aumentando. Se está aumentando, o B externo tem que ser diferente do B induzido, ok? Vamos ver como é que vai ser. Agora que eu quero que vocês vejam aqui, ó, X e Y, como é que eu faço a regrinha disso aqui? E para onde vai estar a força magnética? Dedão, vamos fazer a lei da força magnética aí, regra do tapa. Dedão, sentido do campo, o campo está saindo. Desculpa, gente, todos os dedos, sentido do campo, o campo está saindo. Dedão, sentido da velocidade, está para lá. O que vai acontecer? Tapa com a palma da mão, carga positiva. Tapa com as costas da mão, vai mandar as cargas negativas para lá. Então, quando eu tenho uma barra, eu vou fazer a regrinha e vou fazer o seguinte, tapa com as costas da mão. Quem que vai estar aqui em cima? Vai mandar as negativas todas lá para cima. Na barra, que eu tenho cargas positivas e negativas. E para baixo vai estar quem? As positivas. Então, a corrente, ela não vai do positivo para o negativo? Do polo positivo para o negativo? Então, a força separa as cargas. Agora você vê, ó, sai do polo positivo em direção ao negativo. Então, ele vai percorrer nesse sentido a corrente. Ou seja, a corrente vai ser de X para Y e vai circular no sentido horário, certo? Agora, eu preciso saber se o movimento é acelerado, retardado ou uniforme. Vamos ver para onde que está a força magnética? No fio. Agora, primeiro eu separei as cargas e vi o sentido da corrente. Agora, eu sei que a corrente está descendo no fio. Aí eu vou fazer a regra do tapa para um fio que passa a corrente. Qual que é a regra do tapa? Dedão no sentido da corrente, para baixo. Os outros dedos no sentido do campo. Então, o campo está saindo, o dedão está no sentido da corrente. O que acontece quando é um fio, uma corrente? Eu dou tapa com a palma da mão ou com as costas? Com a palma. Então, olha para onde que vai estar a força magnética? Para a esquerda. Então, a força magnética vai estar para cá, ó. Para cá que vai estar a força magnética. Observe, força magnética está para um lado, velocidade está para outro. Se a força magnética se uma força atua contrária à velocidade, o movimento é o quê? Retardado. Então a opção a corrente passa de X para Y e o movimento é retardado. De X para Y, seu movimento é acelerado. Falso. Por que não é acelerado? Porque a força é contrária à velocidade. De X para Y e seu movimento é retardado. Letra B. Então, prestem atenção, tá, gente? Antes de eu saber para onde que estava a corrente, para me descobrir o sentido da corrente, eu vou aplicar a regra da mão direita nesse esquema aqui, regra do tapa, e vou fazer tapa com as costas da mão, vai me dar para onde vai as cargas positivas, tapa com as costas da mão para onde vão as cargas negativas, tapa com a palma para onde vão as positivas. Feito isso, eu descubro os polos aqui. Então, eu descubro o sentido da corrente, que vai gerar aqui. A hora que eu descobri o sentido dela, eu consigo descobrir a força que está atuando nesse fio. Eu apliquei duas regras no mesmo sisteminha. Uma para me descobrir para onde está positivo e negativo, para me descobrir o sentido da corrente nesse sistema. E a outra para me descobrir a força magnética para onde que está. Ok? Então, a corrente induzida aqui, em que sentido? O I induzido aqui. O I induzido aqui. I induzido... Sentido, olha, horário. Ah, Pauliane, mas eu não precisava disso, de fazer essa regrinha jogando para lá. Porque eu sei que o induzido tem que ser contrário ao externo. Se o externo é bolinha, o induzido tem que ser xizinho. E xizinho dá sentido horário. Realmente. Ou você faz essa regrinha, ou como ele já deu aqui, as opções que você precisa, ó, você podia chegar por aqui também. Quem fez assim, ótimo. Ou faz... com a regrinha, manda carga positiva com a palma da mão e as cargas negativas para cima, tá? Os dois dá certo. Número 8, uma espira metálica se move para a direita em direção ao campo magnético uniforme conforme a figura. Olha, a espira tem um campo nulo. Então, a hora que ela começar a entrar aqui, ela vai sair do zero e vai começar a aumentar. A hora que ela estiver aqui dentro, o fluxo vai estar constante. E a hora que ela estiver saindo, o fluxo vai diminuir. Então, ela vai ter dois picos, ela começa assim, nulo, né? Começa a ter corrente, depois para de ter corrente, depois tem corrente de novo. De acordo com a lei de Faraday, aparecerá uma corrente induzida na espira, tanto na entrada quanto na saída da região de campo magnético, verdade? Considerando a lei de Lenz sobre essas correntes induzidas na entrada e na saída, é correto afirmar que ambas vão ser no mesmo sentido?
Desculpa, gente. Ambas vão ser no mesmo sentido? Não. Por quê? Quando estiver aumentando, vai ser num sentido contrário. Quando estiver diminuindo, vai ser no mesmo sentido do induzido. Então, elas vão ter sentidos o quê? Opostos. Uma vai ser no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Porque quando ela entra, vai estar aumentando. Então, o bem induzido é contrário ao externo. E quando ela sai, vai estar diminuindo. O bem induzido é igual ao externo. Então, uma vai ser no sentido horário, outra vai ser no sentido anti-horário. 9. Rafael utiliza duas bobinas, uma pilha, um interruptor e um amperímetro para fazer a montagem mostrada nessa figura. Então tá a pilha, a bobina, aqui outra bobina com amperímetro. Só para lembrar, amperímetro, gente, é o aparelho usado para medir corrente. Ele tem que ser ligado sempre em série com o que você quer medir. Voltímetro é utilizado para medir voltagem e o voltímetro sempre tem que ser ligado em paralelo, né? Porque é em paralelo que a voltagem se conserva. E você tem que ligar nos dois polos da bateria, no caso, para você descobrir a voltagem dela. Ele liga uma das bobinas em série com a pilha e com o interruptor, inicialmente desligado. A outra bobina, ele a conecta ao amperímetro e coloca próximo à primeira. Em seguida, Rafael liga o interruptor no instante T1 e desliga no instante T2. Então, ele liga, surge uma corrente. A hora que surge uma corrente, mesmo que seja corrente contínua, mas ele vai passar da corrente zero para uma corrente total. Então, nesse período de tempo, a corrente vai variar. Então, vai surgir uma corrente, vai variar a corrente variável vai gerar um campo magnético variável e esse campo magnético variável vai gerar uma corrente induzida. E desliga no instante T2. Então, na hora que ele desliga, a corrente vai sair do máximo valor para zero. Então, ele também vai variar, só que em outro sentido. Porque a hora que você liga, a corrente está aumentando. Então, vai gerar um fluxo magnético aumentando. A hora que você desliga, a corrente começa a diminuir, vai gerar um fluxo magnético diminuindo. Então, nesses dois instantes de ligar e desligar a chave, eu vou registrar uma corrente induzida aqui, porque vai estar numa região que vai estar um campo induzido. Só que em sentidos opostos. Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a corrente no amperímetro em função do tempo na situação descrita. Então, as duas correntes vão ser idênticas? Não. Vai ter corrente só em T1? Não. Vai ter uma corrente contínua assim? Nada a ver. Eu vou ter picos de corrente, que ele vai ter um pico a hora que ligou, um pico na hora que desligou. Então, vou ter corrente em T1 e T2, só que elas vão ser opostas. Por quê? Porque a hora que eu ligo, a corrente começa a aumentar. Então, o B induzido que essa corrente vai gerar, ele é diferente do B externo. Na hora que eu desligo, a corrente começa a diminuir, então o B induzido é igual ao B externo. Então, por isso que essas correntes vão ter sentidos opostos, certo? Lembrem-se, corrente contínua de pilhas gera um fluxo magnético contínuo. E fluxo magnético contínuo no tempo não gera corrente induzida. Pauliana, mas aqui você tem uma pilha e você tem fluxo, você tem corrente contínua. Como é que você está gerando? Eu só estou gerando no momento que eu fecho a chave, porque ele vai sair da corrente zero até a corrente total. Depois desse período de corrente total que ele fica aqui, ó, não tem corrente induzida. Porque aí o fluxo parou de variar, parou de induzir corrente. Aí eu desligo a chave, aí ele vai passar de uma corrente total para uma corrente nula, ele vai diminuir, vai variar a taxa da corrente. Então vai variar a taxa do campo magnético, vai variar o fluxo. Aí eu tenho de novo uma geração de corrente, ok? Então, eu só consigo gerar corrente elétrica utilizando fonte de corrente contínua como pilha no momento que eu ligo e desligo. Se eu ficar ligando, desligando, eu estou toda hora variando, aí eu vou conseguir gerar uma corrente induzida. Caso contrário, pilhas e baterias não conseguem gerar por muito tempo uma corrente induzida, certo? Última questão, observe as figuras 1 e 2 abaixo. Na figura 1, o ímã representado está em repouso logo acima de uma espira condutora circular. Na figura 2, o ímã representado está oscilando verticalmente. Com relação às correntes elétricas induzidas nas espiras 1 e 2, respectivamente, é correto afirmar que elas são. Então, aqui está em repouso. Então, eu tenho um campo magnético aqui que sai do norte e vai para o sul? Tenho. Eu tenho um campo magnético aqui que sai do norte e vai para o sul? Tenho. Só que aqui, o fluxo magnético, como ele tem repouso, não está tendo variação. Então, o fluxo aqui é o quê? Constante.
Agora aqui, quando ele sobe e desce, quando ele aproxima da espira eu tenho um campo intenso, quando eu afasto da espira o campo tá pequeno. Então eu fico aproximando, eu fico mexendo na distância. Quando eu mexo na distância, eu mexo no campo magnético aqui. Eu aumento e diminuo, então eu tenho variação de fluxo. Então o que acontece? Aqui na figura 1, a variação do fluxo é 0, na figura 2, a variação de fluxo é diferente de 0. Então, com relação às correntes elétricas induzidas, é correto afirmar que elas são, então, na figura 1, nula, pois a variação do fluxo, variação delta é 0, e aqui ela é, e na 2, ela é diferente de 0, pois a variação do fluxo é diferente de 0, ok? Então, aqui a opção correta aí vai ser nula e alternada. Por que alternada? Porque subir e descer o ímã vai aumentar e diminuir o fluxo. Se eu aumento e diminuo, eu vou gerar uma corrente sempre alternada, num sentido e no outro, num sentido e no outro. Quando está aumentando e quando está diminuindo. Então, a opção correta aí, que eu não lembro qual letra que é, vai dar nula e alternada, ok?